Olá pessoal, aqui é Araújo para o canal Caps Lock. Esse é um pequeno vídeo bônus que eu quis fazer para vocês. Eu estou editando no momento o review do meu Magnavox Odyssey 2, o console que eu fiz o vídeo, e eu queria fazer um vídeo especial comentando para vocês um pequeno bastidores da produção desse vídeo particular, porque eu fiquei muito feliz com o resultado. Eu espero que vocês curtam também, que a ideia toda para brincar e curtir com vocês. E de fato eu tenho um Magnavox Odyssey, ele funciona, mas eu não uso mais ele porque eu não tenho uma TV de tubo. Eu tenho esse console, foi meu primeiro console, eu tinha ele desde pequeno. E estava guardado em casa, eventualmente a gente comprou outros e tal, e ficou guardado. Até meu irmão encontrou e viu que ele funcionava ainda. E eu tive a vontade de fazer um review, embora o canal Caps Lock não trate muito de consoles retrô e conteúdo das antigas, eu quis fazer esse review por um motivo em particular. Eu quis fazer uma espécie de homenagem ao Angry Video Game Nerd, ao estilo de produção dele. E o fato de que se existe uma cena no YouTube hoje, se existe uma comunidade no YouTube hoje de pessoas que produzem conteúdo sobre videogames, é por causa desse cara. Porque ele foi o pioneiro, o primeiro de grande sucesso que realmente engrenou essa moda. E ele está até hoje fazendo isso e outras coisas. O cara é produtor de cinema de verdade, ele é um profissional da área e ele faz as coisas com um refino muito grande. Então, eu me espelho muito no profissionalismo desse tipo de pessoa para fazer o meu conteúdo. E eu queria fazer uma brincadeira homenageando ele. Por isso a abertura desse episódio é diferente das outras. Não tem aquela abertura do Caps Lock que vocês estão acostumados a ver. É uma abertura fazendo uma paródia da abertura do Angry Video Game Nerd. E é isso que eu quero mostrar para vocês alguns detalhes do processo de edição desse vídeo. Então, nesse monitor aqui, por enquanto, vocês estão vendo o vídeo que eu utilizei de base para fazer o meu, e aqui é a tela de produção do Sony Vegas. Então, a primeira coisa, quando eu assisti o vídeo, o primeiro segundo do vídeo, aparece uma cena do Castlevania 2, que ele está jogando. E aparece por um segundo com esse texto em amarelo, o Cinemasec Productions. Eu quis replicar isso. Muitas coisas. Na abertura do vídeo tem muitas dessas pequenas réplicas e homenagens que eu quis fazer. É meio que também um desafio a mim, a nível de produção. Você pegar alguma coisa que você admira e tentar copiar. É uma forma de aprender, é uma forma de desenvolver habilidades, que é uma coisa que eu também queria fazer pra mim. Então no vídeo do Caps Lock, eu vou colocar ele aqui. O primeiro segundo é exatamente a mesma coisa. Eu tenho o vídeo do Castlevania 2 original aqui, e eu clico aqui, eu vou pro Castlevania 4, e o texto amarelo, inclusive alinhado, porque você vê que o texto não está centralizado, ele está na parte de cima da imagem. Então no meu ele também está na parte de cima da imagem. A fonte não é a mesma, mas é uma fonte parecida, que é uma fonte que parece escrita à mão, é mais arredondada e tal, é similar. Então esse é o primeiro ponto, você vê que dura por um segundo e já muda. E é o tipo de coisa. Eu precisava de imagens do Castlevania e eu não tenho uma ferramenta de gravação. Então eu fui no YouTube, peguei um gameplay de Castlevania 4 e joguei. Eu tive que baixar um gameplay de 10 minutos para usar um segundo. Porque no original é um segundo, no meu tem que ser um segundo. É esse o nível que a gente está falando aqui. A segunda imagem já pula direto. Um segundo já vai para a segunda imagem, que é o logo do Cinemassacre, com o apresenta, e no fundo a biblioteca do Angry Video Game Nerd, com todos os jogos que ele tem. É lógico que eu não tenho nada nem perto de uma biblioteca desse tamanho. Mas aqui no meu, deixa eu mostrar aqui pra vocês, eu mostro a minha prateleira de jogos. É a minha prateleira de jogos com o logo que eu fiz parodiando o logo do Cinemassacre, que é uma serra elétrica com a palavra Caps Lock escrita. É literalmente só isso. E a minha prateleira de jogos, que é onde eu tenho meus jogos 3DS, Wii U, PS4 e PSP, que fica tudo numa prateleira só. Nem perto das estantes que o cara tem. Então, essa imagem aqui é só uma imagem de uma serra elétrica normal, que eu peguei uma que tivesse horizontal em relação à tela para poder botar o texto em cima. E eu só apliquei um efeito no Sony Vegas de jogar uma sombra
por trás da transparência, para dar um efeito de profundidade 3D. E aí a gente segue para a próxima cena, que ainda é utilizando é um logo diferente, mas eu não mudei o meu, também não sou tão louco assim. E aqui ele mostra uma cena do jogo das Tartarugas Ninja do Nintendinho. Então no meu eu mostro um outro jogo das Tartarugas Ninja no Nintendinho. Eu pensei em utilizar um do Super Nintendo, mas esse aqui eu tentei ficar mais próximo. A única diferença, eu ainda devo mexer nisso. Na versão final vocês vão saber se eu editei isso ou não. Mas é que aqui ele tá em tela inteira e no meu ele tá com um aspecto normal de 4:3. Eu não sei se de repente eu vou esticar a imagem só para ficar em tela inteira, para ficar um por um. Vocês vão saber disso na versão final do vídeo que vocês já devem ter visto, porque eu vou lançar antes desse. E aí nós seguimos para a primeira, de fato, cena, que é a cena da furadeira. E eu, lógico, tive que fazer exatamente a mesma coisa. Então sou eu usando uma furadeira. E é uma furadeira de verdade, uma furadeira elétrica que está funcionando. No vídeo acho que passa tão rápido que não dá para perceber, mas eu estou girando a broca. Eu só não furei o cartucho. A única coisa que eu não fiz é isso, porque eu não vou destruir o meu cartucho por causa de 1 segundo, mesmo sendo um jogo horrível. Mas eu tenho ele guardado, deixa guardadinho. Não vou destruir o cartucho por causa disso. E a partir desse ponto é onde as coisas começam a variar um pouco. A única coisa que eu fiz aqui foi logo nesse início. Deixa eu tentar pausar na cena certa. Aqui. Tem essa cena em que a Power Glove dá um soco na cara do nerd. E é uma parte de uns vídeos que ele fez. Eu não tenho uma Power Glove, então eu fiz a opção B, em que eu simplesmente dei um soco em mim mesmo. Simples. Eu estava na cozinha da minha casa, que é essa aqui, eu borrei as bordas do fundo, porque não tem porquê, não tem muito detalhe no fundo para mostrar. O importante é a ação, e é 1 segundo. Então eu só dei um soco na minha cara enquanto eu filmava e próximo. Essa abertura inteira que vocês estão vendo, eu gravei ela em uma tarde. Tudo. Eu peguei minha câmera e fui. Eu tinha uma ideia do que eu precisava, quais são as cenas que eu precisava gravar, e eu saí procurando ângulos na minha casa para poder filmar de ângulos diferentes, cenas diferentes e montar tudo. Então foi tudo produzido em uma tarde. E aqui é onde as coisas começam a divergir um pouco, mas não muito. Aqui ainda estou copiando. Nesse caso aqui você tem uma cena de 2 ações lado a lado, do nerd manipulando várias revistas e ele fugindo de uma explosão. Na minha versão, vocês têm eu pulando de uma explosão e o Jorge pulando de uma outra explosão. E eu não fiz lado a lado porque não dava. As minhas filmagens são mais largas que as do Nerd originalmente, que ele utilizava 4:3 naquela época. Então ele consegue enquadrar lado a lado melhor. Se eu botasse lado a lado, as imagens iam ficar muito pequenas. Então eu utilizei o diagonal só para poder deixar a imagem um pouco mais visível. E aqui é bacana uma coisa que eu quero contar para vocês. Nessa cena aqui, eu não sei se dá para ver na tela a parte do Sony Vegas. Mas o que acontece é que nós estamos trabalhando aqui com 4 camadas, são 4 layers. Eu tenho os 2 vídeos e eu tenho os 2 efeitos de explosão. Então eu tenho aqui, eu vou mexer, por exemplo, bem aqui. Então eu posso, por exemplo, remover a minha filmagem da tela, ou eu posso remover a filmagem do Jorge da tela, e eu posso, claro, ocultar qualquer uma das 2 explosões. Elas estão separadas. Uma coisa bacana é que o efeito de explosão que eu utilizei aqui é uma explosão em tela verde que você consegue no YouTube. É gratuito para utilizar. Eu só peguei a explosão pronta, joguei o efeito de chroma key em cima do verde para remover e utilizei a explosão. Só que a explosão ela fica por cima do vídeo. Então se eu não tivesse editado corretamente, o que vocês teriam visto é isso aqui. A explosão vaza para fora. Deixa eu usar a outra, porque a outra aparece melhor. A explosão, ela vaza para fora do quadro, porque ela está por cima. Para eu poder corrigir isso, eu utilizei um efeito de cropping que tem no Vegas,
que permite que você mascare bordas de uma imagem. Então o que eu fiz aqui é que eu tenho um quadrado ao redor da explosão e tudo que está fora desse quadrado não aparece. Você só vem dentro do quadrado. E eu tenho controle sobre isso. Então eu posso esticar e mostrar a explosão toda ou cortar ela como eu bem quiser. Aqui no caso eu só quero deixar ela cobrindo o quadro perfeitamente. E outra coisa interessante é que na explosão do Jorge, que é essa aqui de baixo, eu estou segurando ele na mão e eu jogo ele para ele fazer o arco em frente à câmera. Mas a minha mão aparece na filmagem original. Eu acho que não vai dar para ver aqui, porque eu editei bem. Mas a explosão, na verdade, no Jorge, ela tá cobrindo a minha mão. Porque a minha mão aparece na câmera. E como o Jorge é muito menor do que eu, a explosão dele acontece. Au! A explosão dele acontece mais afastada do centro da tela. E o que vocês enxergam é apenas a borda da explosão dele. É a mesma explosão, mas a dele você só vê a borda, para poder dar espaço suficiente na tela para ele aparecer pulando. Só para poder ficar visível os dois. E de novo, 1 segundo de filmagem. E aí a gente segue para as próximas cenas. Eu botei uma cena de mim gritando com a geladeira, por que não? A partir desse momento eu começo a desviar do vídeo do nerd, começo a dar um pouquinho mais da minha cara, da cara do canal Caps Lock, pra ficar mais do meu jeito. Então eu precisava de um vídeo de um nerd irritado com a vida, irritado com tudo, e no caso eu gritando com a minha geladeira. E aí eu também tinha que ter... Existe uma cena do nerd, naquela cena das explosões, como eu falei pra vocês anteriormente. Na do nerd ele aparece lendo e mexendo várias revistas. Eu gravei 2 cenas. Eu gravei essa, comigo abrindo meu livro de D&D, e eu mexendo com vários cartuchos de Nintendinho e derrubando todos. Essa cena não ficou muito legal, eu joguei fora. Essa aqui eu mantive, mas eu preferi utilizar ela aqui, em que aparece eu fazendo uma cara de idiota depois de olhar o livro, de novo, sem contexto, sem motivo nenhum. Nada aqui tem contexto. Essa é a piada. Então, passando por essa, a próxima cena sou eu no sofá da minha sala, da minha casa. E em qualquer momento do vídeo em que vocês veem eu falando nessa abertura, eu não tô falando, eu só estou movendo a boca. Porque não tem por que falar, eu ia cortar o áudio, então só eu fazendo. É isso o vídeo todo. E aqui é na minha sala e é só o ângulo invertido. Então eu tava. Não, perdão. Esse aqui é apenas acima. Esse espelho aqui, que vocês estão vendo, essa borda aqui, é desse espelho. Eu só alterei o ângulo da câmera para dar uma impressão de que eu estou em outro lugar, mas é exatamente o mesmo lugar. E tanto que dá para ver com clareza, aqui no canto, vocês vão ver o tripé da câmera. Ela aparece olhando para o espelho, que eu estou passando em frente ao espelho. E aqui no caso também dá para ver uma garrafa d'água que eu estava bebendo, porque eu estava correndo pela casa a tarde toda. E mesmo sem estar falando, eu já estava com a garganta seca de tanto correr. E aí eu tenho a minha cena favorita da abertura, que sou eu com a minha cachorra. Essa é a Preta, e eu quis fazer uma brincadeira com ela. Ela adora brincar, ela é muito brincalhona. Ela é um Rottweiler puro, mas ela não é agressiva. Fui eu que criei ela, eu adestrei ela em casa, e ela é super mansa, super brincalhona, super doce. É a minha companheira aqui em casa, e eu gosto muito de brincar com ela porque ela não gosta que apontem pra ela. Se apontar o dedo pra ela, ela tenta brincar, ela pula em cima. E eu sabia disso, então o que eu fiz, eu tô sentado no chão da minha varanda, na frente da minha casa, e eu comecei a gesticular rapidamente com ela por perto, porque eu sabia que ela ia vir em cima de mim. E aí eu começo a empurrar ela, porque eu sei que ela gosta de brincar, de mordiscar. Ela nunca morde com força, embora ela possa, porque ela é pesada. Mas ela começa a subir em cima de mim. Ela tenta pegar meus braços. É uma coisa que a gente faz desde pequenininho. Então foi só eu gesticulando enquanto ela vinha pra cima de mim. E aí eu fico mexendo com o focinho dela, brincando com o focinho dela, justamente para instigar ela a subir em cima de mim. Até que ela mete a mão na minha pata. Ela mete a pata no meu corpo e ela literalmente me derruba. Nessa hora que eu caí ali atrás, nesse momento aqui,
eu bati com a cabeça na porta de casa. Então, acontece. E aí vem outra cena. Essa cena, eu tô gravando isso na frente do meu quarto. A porta do meu quarto. E eu peguei um efeito no YouTube, também de tela verde, que é um monte de armas aparecendo e atirando. E aí eu simplesmente puxei as minhas duas armas que eu tenho, são armas de plástico que eu tenho, que eu comprei num site chinês na época que eles vendiam. Eu comprei por R$ 2 a pistola. É um revólver preto que eu tenho, que eu comprei por US$ 2, mais ou menos R$ 4. E isso é proibido no Brasil. Você não pode ter esse tipo de arma, que é simulacro de arma de fogo. E no escuro você não tem como saber a diferença entre essa pistola e uma pistola de verdade. Mas eu sabia que se eu comprasse aquela arma, ela ia ser parada na alfândega, ia ser enviada para o exército, e o exército ia me mandar uma carta falando para eu ir no posto militar da minha cidade para apresentar a minha carteirinha de colecionador, que eu não tenho, para eu poder retirar a arma. Como eu estava numa época, isso já tem anos, já tem uns 3, 4 anos, quando eu estava numa época em que eu estava com dinheiro no bolso e não era muito mais inteligente do que eu sou hoje, eu era meio idiota, eu queria ver a carta. Eu queria a carta, eu não queria a arma, eu queria a carta do exército. Então eu comprei por R$ 4 uma pistola, esperando receber a carta. E eu recebi a pistola. Duas. Porque atrasou, eu mandei um e-mail pro vendedor reclamando que atrasou, e ele me mandou outra. Então eu tenho duas pistolas proibidas guardadas na minha casa. Eu nunca vou tirar esse negócio da minha casa, porque seria horrível se só fosse roubado e alguém utilizasse fazer assalto na rua. Eu não vou jogar no lixo porque alguém pode achar. Aí eu também não vou entregar na polícia porque eu não quero responder esses questionamentos. Então tá guardado numa caixa no fundo do meu armário. Mas eu tenho isso. E elas, aquelas de mola que dispara bolinha de plástico. É a coisa mais inofensiva do mundo. E super frágil porque é chinês, é vagabundo. Mas eu tenho isso e eu utilizei nessa cena. Foi só, de novo, aleatoriedade completa. Deixa eu ver, próxima cena é eu mostrando o meu meu Amiibo. Esse não é mais Amiibo, a partir de hoje é Amiibo, ok? Ok. O meu Amiibo da Wii Fit Trainer, que eu tenho, e eu acho que eu utilizei ele em um jogo, que foi Hyrule Warriors. Não tem função, é um brinquedo que não tem função nenhuma. Mas eu queria ter o único Amiibo que eu sei que ia ser absolutamente inútil, que é o Wii Fit Trainer. E aí eu comprei ele para guardar na minha coleção. É o único Amiibo que eu vou comprar na minha vida, tirando do Yoshi, que é feito de lã, que eu gosto do Yoshi. Próxima cena. Esse é um detalhe que eu acho que é quase impossível de alguém perceber no YouTube, mas é um easter egg para vocês. Essa é uma cena onde eu tô bebendo uma cerveja. Na verdade eu não tô bebendo, é uma garrafa vazia. Porque eu não sei quantas vezes eu ia ter que fazer essa cena. Cada cena que eu faço eu gravo 3, 4 vezes. Então eu não sei quantas vezes eu ia ter que fazer isso. Então tá aqui. Mas o bacana é que no fundo da tela aparece um monitor. E isso é de propósito. Porque se você olhar lá no fundo, o que aparece é a abertura do Angry Video Game Nerd na cena em que ele bebe cerveja na abertura dele. Que tá em todas as aberturas dele, aparece ele entornando uma garrafa de cerveja. E eu botei essa tela no fundo, enquanto eu tô fazendo exatamente a mesma coisa. É um easter egg que eu deixei no vídeo, caso alguém tenha capacidade de perceber, porque eu duvido que alguém pegue isso. É muito obscuro e tá bem escondido. Mas tá lá. Aqui é outra cena também, isso aqui no quintal da minha casa. Eu queria fazer aquelas típicas cenas de nerd furioso, em que destrói os jogos, porque os jogos são ruins. Então aqui você tem uma cópia pirata do Hogan's Alley do Nintendinho que eu tenho. E a ideia é que eu ia bater com o martelo no cartucho. Então foi exatamente isso que eu fiz. Eu não jogo cartucho, tá? Eu medi a distância para minha mão ficar fora do quadro, o momento que a minha mão some da câmera, e é ali que eu parei. Eu não vou jogar o cartucho. Na cena seguinte, aparece o chão ao lado onde a câmera estava, só que agora eu mirei a câmera para baixo, e eu deslizo o cartucho no chão. Eu jogo ele bem pertinho do chão. E aí eu vou com o martelo em cima dele. O martelo é de verdade, eu estou batendo no cartucho, o cartucho está quicando,
Aí você pode até pensar, mas ele vai quebrar o cartucho. Se você souber bater direito, você não quebra o cartucho. O cartucho quica, mas não quebra. E também tem o fato de que essa cena em particular, a velocidade desse trecho está aumentada 3 vezes. Então eu bati bem devagar e no computador eu acelerei a imagem. Então parece que eu estou batendo com muito mais força e muito mais raiva. Mas é só um truque de edição. Aí a gente vai pra. Essa cena foi um saco pra fazer. Mas pelo fato que eu não sou a pessoa mais leve do mundo. Porque eu tive que me ajoelhar e deitar no chão umas 10 vezes para verificar se o enquadramento estava correto e se todos os jogos estavam aparecendo. Isso aqui é uma coleção de jogos que eu tenho em casa, são jogos que aparecem no vídeo. Eu tenho jogos do Nintendinho, vários jogos piratas do Nintendinho, que era o que eu tinha na época. Os jogos do Magnavox Odyssey aparecem aqui também. Os meus jogos de 3DS e jogos do Wii U, aqui o Mario Party 10 está aqui embaixo. E o do PS4 eu tenho o Metal Gear tá aqui embaixo do meu braço, não dá pra ver porque ele deslizou na hora de gravar. E o Infamous Second Son tá aqui. E eu fiz uma pilha de jogos, eu acertei o ângulo da câmera e eu me joguei em cima dos jogos 10 vezes. Porque cada vez que eu fazia, eu ia um pouco fora do quadro, eu não aparecia completamente, os cartuchos deslizavam para fora do enquadramento. E quando você está fazendo uma coisa desse tipo, você tem que fazer certo. Então eu sou meio maluco mesmo, eu tinha que fazer correto. Então o correto é esse. É se jogar no chão até a filmagem estar perfeita. E foi isso que eu fiz. Aqui é uma edição mais simples. Eu podia fazer uma coisa muito mais complexa do que isso, mas a abertura do Angry Video Game Nerd ela é bem simplista. Porque ele é bem das antigas mesmo. O cara é puro das antigas. E a edição dele, da abertura dele, é bem tradicional. Então não tem muita fanfarra, é bem simples. Então eu fiz uma coisa simples. Eu apenas peguei diversos controles que eu tenho. Eu tenho esses dois Wiimotes que eu tenho, um vermelho e um preto. O meu controle de PS4, o gamepad do Wii U e o meu PSP. E é apenas eu fazendo caras irritadas para a câmera, no enquadramento que aparece várias cenas juntas. É mais simples impossível. E aqui, essa cena, inicialmente ela não ia aparecer. Eu guardei ela pro final. Era pra ela ficar fora. Porque a única coisa que ela aparece mesmo, ela é um pouco maior do que as outras. Mas eu só queria mostrar que eu tenho um cartucho de Guerrilheiros Indomáveis. Que é Contra. É uma cópia pirata de Contra que recebeu o nome de Guerrilheiros Indomáveis. Eu não sei de onde saiu isso. Eu sei que eu tenho. É simples assim. E aí a gente segue pra... Acho que eu pulei. Deixa eu verificar se eu não pulei nada antes de ir pra sequência final aqui. Não, pera aí. Eu acho que eu pulei sim. Vamos ver. Tudo certinho, tudo certinho. Não, eu acho que tá certinho. Eu não pulei nada não. Ótimo. Mais uma verificada aqui. Certo. Essa aqui que eu pulei. Eu só queria mostrar pra vocês essa cena que eu esqueci, eu pulei ela sem querer. É o meu cartucho de MiG-29. MiG-29, pra quem viu um vídeo que tem no canal chamado 5 jogos que me influenciaram, MiG-29 é um dos meus jogos favoritos no Nintendinho. Tanto que eu tenho ele até hoje com a caixa original. Eu adoro esse jogo. É um dos meus jogos favoritos. Eu jogava mais MiG-29 do que Mario no meu Nintendinho. Esse é o tanto que eu gosto desse jogo. E aqui eu fiz questão de utilizar esse boné, que é o meu boné da BGS, da pior forma possível. É meio que fazendo uma farra, tirando um sarro da cara da galera que tenta pagar de jovenzão da boa, os fodão do caralho a 4. Então, tá aí, um cara de 30 anos utilizando um boné da pior forma possível, enquanto ele faz caras irritadas a respeito de um jogo de Nintendinho, que é um bom jogo. Tá? Essa é a minha crítica ao universo do YouTube, se você quiser acreditar nisso. É só eu mostrando o cartucho, que é um cartucho dourado. Eu tenho esse cartucho até hoje. Da pior forma, da forma mais cagada possível. Bem canal Caps Lock mesmo. E aí a gente vem para as duas últimas cenas que eu queria mostrar para vocês. 3, na verdade.
só uma imagem panorâmica. Eu esqueci de tirar o meu ventilador. Eu poderia cortar o ventilador na edição, mas dá um pouco de trabalho, mais trabalho do que eu quero ter. Eu acho que um ventilador na tela não vai estragar a qualidade do vídeo, então eu deixei ele ali. Mas é a minha parede, que eu tenho no. Você já deve ter visto ela em outros vídeos, aparece no vídeo do Stunts, é a minha prateleira da minha coleção de Gunpla. E a mesa do meu computador, que é logo essa aqui, essa mesa que vocês estão vendo aqui agora, então é aqui do lado, é bem aqui do lado. E eu quis fazer a coisa mais nonsense possível. Eu entro em quadro, olho para trás, como se alguma coisa estivesse acontecendo grandiosa, e é uma explosão que me joga para frente. Só que a explosão é um avião caindo dentro do meu quarto. Não é pra fazer sentido, é pra ser ridículo. Essa abertura toda é como se fossem trechos de episódios que não existem. Ah, imitando meio que o Angry Video Game Nerd, que são cenas de episódios que ele realmente fez. E eu peguei essa cena de um avião caindo em tela verde, arranquei a tela verde fora, dá até pra ver ainda o contorno roxo da interpolação do vídeo. E vocês podem ver que o avião ele bate no meio da tela. Ele bate em lugar nenhum e explode, cobrindo a tela toda, e eu me jogo pra trás. E a explosão, sabe, o avião cobre para debaixo da tela, a explosão cobre para de cima. É muito rápido, acho que são 2 ou 3 segundos. É muito rápido. Mas eu só queria fazer uma coisa bombástica e absolutamente sem sentido nenhum pro vídeo. E é isso aqui. E aí nós temos uma última cena que eu queria mostrar o bonezinho da BGS. Só sou eu gritando feito um retardado em direção à câmera. E aí nós chegamos nessa cena. Ela é um pouquinho mais complicada que as outras, eu quero explicar pra vocês o que foi feito aqui. Elas são 5 camadas, são 5 camadas de edição. Então vocês têm primeiro, deixa eu mostrar aqui, vocês têm eu com as mãos segurando o Hadouken imaginário. Aí nós temos uma bola de fogo adicionada. Mas antes de mostrar a bola de fogo, deixa eu mostrar pra vocês o overlay. De novo, YouTube, tela verde, gratuito, simples, fácil de utilizar. É um overlay genérico de videogame. E ele é todo branco. Eu tirei a tela verde no computador, joguei em cima da imagem e apliquei um efeito de sombra sobre as bordas da imagem. Então ele dá sombra em tudo que não é transparente e cria esse efeito 3D em cima da tela. Eu achei que ficou muito bacana. Junto disso, nós temos a bola de fogo, mas o Hadouken de fogo que aparece na minha mão, ele não é muito bom e é muito difícil de achar esse tipo de animação no YouTube. Eu poderia fazer ela customizada, eu poderia pegar um sprite de um Hadouken e utilizar, mas eu queria fazer alguma coisa meio que clichêzão mesmo, uma coisa mais meio trash, que é também como Angry Video Game Nerd. Então eu peguei esse Hadouken, ele também tem essa cena na abertura dele, em versões mais antigas. E o Hadouken, eu tive que fazer ele me seguir na tela. Opa, imagem errada. Imagem errada. Aqui está. Agora sim. Então eu tenho... À medida que o Hadouken vai andando pela tela, ele tem que ir me seguindo para poder alinhar com os movimentos da minha mão. Isso significa que eu tenho que fazer o ajuste correto em cada ângulo da minha mão para ele ficar alinhado corretamente, senão ele vai ficar fora do ângulo e vai ficar pior do que já é. E a ideia aqui é só mandar um Hadouken em direção ao monitor e isso causaria uma explosão que me manda voando para trás. E a tela começa a tremer e fica avermelhada. Então o que eu fiz aqui é que primeiro eu adicionei o overlay, depois eu adicionei o Hadouken de fogo. Eu também, aqui no início, como o Hadouken de fogo não ficou muito legal na minha mão, ele ficou meio estranho, eu botei um efeito de luz, eu peguei um outro efeito de tela verde aleatório, joguei no YouTube, peguei uma tela verde, arranquei fora, e botei por cima da bola de fogo esse efeito de luz,
que ele me segue até a hora final. Opa! Até a hora final. E aqui na hora final ele desaparece para dar espaço para a explosão. Então nós temos uma chama junto com um brilho de energia que gera uma explosão. E no caso a explosão é essa aqui. Que ela começa no meu monitor e à medida que ela avança, eu aumentei ela na linha do tempo. Então ela começa bem pequena e à medida que ela vai avançando, eu vou dando zoom no fogo para que ele dê a ilusão de que ele cresce rapidamente. E um pequeno truque de edição para quem utiliza Sony Vegas, que eu gosto de utilizar muito porque ele é muito útil. Vocês já viram que aqui embaixo tem uma hora que a imagem muda do normal para esse vermelho tremulado. O que eu fiz é que a imagem está cortada. É uma imagem só, mas eu cortei ela. E o que eu fiz é que eu faço ela interlaçar com ela mesma. Eu crio uma duplicata dela e eu faço ela cruzar com ela mesma. Então ela faz uma transição dela para ela mesma. A diferença é que os efeitos só existem na segunda cópia. Então o que acontece, na verdade, é que a imagem está fazendo uma transição dela para uma segunda versão dela com os efeitos aplicados, que é o tremular de câmera e o efeito avermelhado na tela. E é só isso, é super simples, isso leva segundos para fazer. É só a transição de um para o outro, e isso faz com que você possa mudar a cor da tela, você possa fazer um tremular breve, você pode fazer elementos aparecerem e desaparecerem, sem precisar necessariamente animar os elementos. Você apenas faz com que a tela faça uma transição dela com ela mesma. No Vegas é super simples, mas acredito que em qualquer programa de edição como o Premiere, a mesma mecânica, a mesma técnica deve funcionar perfeitamente. E por fim, claro, o vídeo termina. Você tem a explosão gigante e tal. E eu fazendo uma cara de brabo, com a minha roupa toda esculhambada, meu cabelo todo esculhambado, Jorge no meu ombro e Angry Video Game Nerd, o meu logo imitando dele. Eu quero mostrar pra vocês. Isso eu quero mostrar. Deixa eu pegar aqui. Eu acredito que eu vou conseguir mostrar isso. Não. Aqui. Eu não sei se dá pra ver porque tá pequeno aqui, mas The Angry Video Game Nerd é o logo original dele. E o que eu fiz foi recriar o logo dele no Photoshop, elemento por elemento, com as minhas palavras, que é o Araújo Joga Videogame, que é o título mais genérico possível. De novo, uma crítica bem-humorada aos canais do YouTube, em que todo mundo é jogos, todo mundo é gamer, todo mundo é joga, todo mundo... Ninguém tem criatividade para pensar num título novo. Então, se eu fizesse um canal de nerd irritadinho fazendo review de jogos, ele seria o Araújo Joga Videogame. Porque eu sou o Araújo e eu jogo videogame. Absolutamente sem criatividade nenhuma, mas essa é a piada. E é a imitação final, a minha homenagem pro Angry Video Game Nerd, que nunca vai ver, porque ele não tem por que assistir isso, mas também a minha homenagem à cultura do YouTube e dos Let's Plays, e de tudo que a gente tem aí pela frente. Vale a pena aprender alguns truques de edição e tentar fazer mais e melhor. Eu sempre digo isso, eu vou dizer isso pro resto da minha vida, porque você pode exigir mais de você mesmo. Você não precisa fazer... se a nota para passar é 6, você não precisa tirar 6. Não tem nada de errado em querer ser um 8, um 9. E eu não sou um 8, eu não sou um 9, mas eu tento ser. Eu tento ser um 12. Sempre, todas as vezes, sem exceção, nunca. Então eu não me incomodo de passar uma tarde inteira recriando
a abertura de uma série que eu assisti há 10 anos atrás e que eu continuo assistindo até hoje, porque me influenciou para criar o meu canal. E eu queria partilhar isso com vocês, que de repente, vocês que gostam de editar, vocês que querem criar uma coisa nova, pegue o que já deu certo, olha para isso e não tenta copiar, tenta recriar, tenta reinventar, tenta fazer melhor, tenta superar. Eu realmente acredito que essa é a melhor receita do sucesso. Porque eu não estou aqui com network, eu não estou aqui apadrinhado por ninguém, eu tenho amigos que curtem o meu trabalho porque eu fiz um bom trabalho. E não é arrogância dizer que um trabalho bem feito foi bem feito. Porque eu ralei muito para fazer. E eu penso muito em cada detalhe. Eu tiro dias, semanas, fazendo um roteiro, fazendo uma produção, pensando cena por cena o que eu tenho que fazer para alcançar o meu objetivo. Eu nunca vou fazer um vídeo de hoje para amanhã. Não sou eu. Se eu fizer algum vídeo pro dia seguinte, vai ser um trailer com meu áudio por trás. Porque é uma emergência, uma necessidade, alguma coisa que não há tempo para se produzir nada. Mas eu não me incomodo de gastar uma semana para fazer um vídeo, um mês para fazer um vídeo. Porque o resultado final vale a pena. Quando eu vejo gente gostando das babaquices que eu faço, vale a pena. É só o que eu preciso, é só o que eu quero. Então, eu espero que isso tenha servido de inspiração ou talvez de alguma dica técnica ou ajuda para você que faz edições ou quer produzir alguma coisa. De repente, para um trabalho de escola, eu posso dizer para vocês, eu não vou falar muito aqui porque o vídeo está bem grande, mas quando eu comecei a editar, eu estava no segundo grau já. Eu estava primeiro ano do segundo grau, foi quando eu comecei a pegar gosto, lá em 2001, 2002. Eu fazia vídeos para os meus trabalhos de escola. E tipo, meus vídeos tinham humor, tinham aberturas. Eu fiz um vídeo sobre evolução humana com a abertura era uma música do Limp Bizkit. Sério. E a gente fazia as edições mais primitivas, porque eu não tinha computador. Então toda a minha edição era prática, era efeitos práticos, era utilizando cola, papelão, cartolina, luzes para fazer efeitos. E eu pensava muito em cada elemento. Criatividade é algo que tem que ser exercitado. E eu espero que eu estimule a sua para que você faça alguma coisa diferente e alguma coisa boa. A gente não precisa de mais clones. A gente precisa de alguém que traga algo diferente. Então esse vídeo já está gigante, eu espero que sirva de alguma coisa para você. Para mim é uma forma de compartilhar para vocês um resultado que eu fiquei muito orgulhoso de fazer. E eu espero que vocês curtam esse vídeo, o review do Magnavox Odyssey e os outros vídeos do canal Caps Lock. Então, pessoal, muito obrigado por me acompanhar, muito obrigado por 4.000 inscritos e vamos que vamos, porque se eu tô aqui é porque vocês permitiram que eu chegasse até aqui e eu vou até onde vocês deixarem que eu vá. Sempre melhorando, sempre fazendo mais, ok? Eu vejo você no próximo vídeo.